informação de que um advogado do Daniel Alves falou que ele mudou as versões e explicou os motivos pelos quais ele teria feito essa mudança dos depoimentos à polícia. É por aí? Isso, é isso. O advogado do Daniel Alves, o Cristóbal Martel, é um dos principais advogados aqui da Espanha, né, de Barcelona. Enfim, tem um escritório muito, muito conhecido aqui por quem acompanha aí o meio judicial por aqui. Eu e o Gabriel Carneiro até fizemos reportagem sobre isso faz 2 dias, aí, 2 ou 3 dias. Eu já me perco nos dias, porque a cobertura é muito intensa, são muitas reportagens, enfim. Mas ele visitou o Daniel Alves na tarde de ontem, visitou também na manhã dessa sexta-feira para ter esse primeiro contato, para poder conversar, para entender os motivos do Daniel Alves ter mudado a versão, e ele trouxe esses motivos, ele comentou alguns desses motivos, sempre em off, né, como a gente diz, enfim, ou pelo menos com a câmera desligada, falando coisas que poderiam ser atribuídas a ele, mas sem gravar entrevistas. O Cristóbal Martel disse que o Daniel Alves, primeiro, ele deu um depoimento, ele gravou aquele vídeo, na verdade, que é uma versão dele para um programa de televisão. Ele gravou um vídeo e enviou para esse programa. Aquele primeiro vídeo ele gravou sem saber exatamente o que estava acontecendo. Depois, segundo o Martel, ele mandou, a primeiro depoimento dele, ele estava ali em estado de choque ainda com o tamanho do caso. Depois ele mudou novamente o depoimento para tentar proteger a esposa dele, para não expor a esposa dele, a Joana Sanz, proteger o casamento dele, e por fim ele deu uma outra versão dos fatos, né? O Martel, ele muito possivelmente, ele vai usar isso, né, durante a defesa do Daniel Alves, vai explicar por que ele mudou o seu depoimento, porque, afinal de contas, essas mudanças, né, essas mudanças de depoimento dele, mudanças de versões, foram um dos motivos também, um dos vários motivos que levaram à prisão preventiva do Daniel Alves, né? Além, a gente já falou aqui do risco de fuga, por ele ter muito dinheiro, por ele ter condições de vir para o Brasil e de ir para o Brasil, né? E estando no Brasil não poder ser extraditado, enfim, um dos motivos também é o fato de o depoimento da vítima ser muito consistente, o depoimento da denunciante, e o depoimento do Daniel Alves como acusado ser pouco consistente, ter várias mudanças em suas versões, né? Esse é um dos pontos. Um outro ponto também que foi divulgado hoje, ou que os jornais, né, daqui de Barcelona, que alguns deles cobrem muito bem esse caso, cobrem com muita informação e com muita informação de bastidores. Um desses jornais, o La Vanguardia, disse que o Daniel Alves vai... uma das propostas, né, talvez no recurso, ou então em outros pedidos, em outros momentos, é que ele use uma tornozeleira eletrônica ou uma pulseira, né, eletrônica, para que seja descartado esse risco de fuga, né? Seria uma das maneiras dele ser colocado em liberdade, mas sem que exista esse risco de fuga, para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade. A gente lembra que ainda não tem data o julgamento, o processo, a coleta de evidências, de indícios, né, e de possíveis testemunhas, possíveis depoimentos. Esse processo ele pode durar, pela lei, ele tem um limite de 1 ano, mas deve ser mais rápido todo esse processo, para que depois todas as partes possam aí avaliar, estudar o caso, avaliar as provas, fazer aí preparar, né, para um julgamento que, segundo nos disse para Thalita Vespe, para mim, a advogada da denunciante, a Esther Garcia Lopes, ele talvez seja um pouco mais rápido que o normal, pelo fato, além de ser um caso muito midiático, pelo fato de o Daniel Alves estar em prisão preventiva, né? Quando o acusado está em prisão preventiva, a justiça tenta acelerar também o processo para que ele não fique em prisão preventiva esperando o julgamento, para que seja julgado logo e seja decidido se continuará detido, né, no caso de uma condenação, ou se será absolvido e voltará a ser colocado em liberdade. Mas, de qualquer forma, o recurso da próxima semana, o recurso pode ser entregue até terça-feira, ele deve pedir a liberdade do Daniel Alves, ou uma prisão domiciliar. Agora a gente tem esse novo elemento, né, da possível pulseira ou tornozeleira aí, que mostre para a justiça onde o Daniel Alves está, ou de algum outro tipo de
de liberação para ele, dele de repente ficar parte do dia na prisão, parte em casa, enfim, alguma combinação que tire ele do sistema que ele está agora, que é um sistema, ele é um preso em prisão preventiva, mas ele está 24 horas dentro da cadeia, né, dentro desse presídio de Brians 2, inclusive agora, né, essa tarde de sexta-feira, a gente está fazendo uma semana já que o Daniel Alves está detido.